Paulo, originalmente chamado Saulo, veio ao mundo na vibrante cidade de Tarso, capital da Cilícia, um importante centro cultural e comercial do Império Romano. Localizada na interseção entre o Oriente e o Ocidente, Tarso era conhecida por sua academia renomada, rivalizando até mesmo com Atenas e Alexandria em conhecimento filosófico e retórica. Nesse ambiente intelectual, Saulo cresceu absorvendo tanto a tradição judaica quanto as influências helenísticas, o que mais tarde moldaria sua abordagem única na pregação do Evangelho. Nascido na tribo de Benjamim, uma linhagem que remontava ao primeiro rei de Israel, Saul, ele foi criado sob os rigorosos preceitos do judaísmo farisaico. No entanto, diferentemente de muitos de seus contemporâneos, ele possuía um privilégio incomum para um judeu da diáspora, a cidadania romana, herdada de seu pai. Esse status não apenas lhe conferia direitos legais significativos, como o de um julgamento justo perante autoridades romanas, mas também o protegia de certas formas de castigo cruel, como a flagelação. Mais tarde, essa cidadania seria instrumental em suas viagens missionárias, permitindo-lhe apelar diretamente a César e difundir o cristianismo até os confins do império. Desde tenra idade, Saulo demonstrou uma mente excepcionalmente aguçada e um zelo ardente pela fé judaica. Reconhecendo seu potencial, sua família o enviou a Jerusalém para estudar sob a tutela de Gamaliel, o Velho, um dos mais respeitados rabinos fariseus da época. Gamaliel era conhecido por sua sabedoria e moderação, tendo inclusive defendido os apóstolos cristãos em certa ocasião. No entanto, sob sua orientação, Saulo tornou-se um especialista na Torá e nas tradições orais, desenvolvendo um profundo conhecimento das Escrituras, que anos depois usaria para fundamentar suas epístolas teologicamente ricas. Além de sua erudição, Saulo destacava-se por sua eloquência e fervor. Como fariseu devoto, ele acreditava piamente que o movimento cristão representava uma ameaça à pureza da fé judaica. Esse convencimento o levou a perseguir os seguidores de Jesus com implacável determinação, participando até mesmo do apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. No entanto, esse mesmo zelo seria redirecionado de maneira extraordinária após seu encontro sobrenatural com Cristo no caminho de Damasco. Assim, a formação de Paulo, sua dupla identidade como judeu e cidadão romano, sua educação esmerada e sua personalidade e intenção preparou de maneira única para se tornar o apóstolo dos gentios. Suas cartas, escritas em grego refinado e repletas de argumentação sólida, não apenas estabeleceram os fundamentos da teologia cristã, mas também demonstraram como sua bagagem multicultural foi instrumental na expansão do cristianismo além das fronteiras do judaísmo. Sua vida é um testemunho de como Deus transforma convicções humanas em propósitos divinos. O perseguidor implacável. A sombra de Estevão e o zelo que precedeu a graça. Nos primeiros anos após a ressurreição de Cristo, enquanto a nova fé se espalhava como fogo em Jerusalém, Saulo de Tarso emergia como uma das figuras mais temidas entre os seguidores do caminho. Sua oposição ao cristianismo não era mera divergência teológica, era uma cruzada pessoal, alimentada por um zelo que consumia seu ser. Como fariseu dos fariseus, ele via na mensagem dos discípulos uma perigosa distorção da fé de seus pais, uma heresia que precisava ser extirpada antes que contaminasse todo o judaísmo. O martírio que marcou uma geração. O apedrejamento de Estevão não foi um evento isolado na vida de Saulo, foi um marco que cristalizou sua determinação. Enquanto as pedras silenciavam para sempre a voz eloquente do primeiro mártir, Saulo não era um mero espectador passivo. As Escrituras nos dizem que as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo.
Este detalhe revelador mostra que ele não apenas assistia, mas coordenava a execução, guardando as vestes dos executores como um oficial encarregado da cerimônia de morte. A caçada sistemática aos crentes, após a morte de Estevão, a perseguição em Jerusalém, intensificou-se de forma alarmante. Saulo, agora reconhecido como líder desta empreitada, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Sua abordagem era metódica, obtenção de autorizações formais do Sinédrio, identificação e invasão de residências cristãs. Prisão sistemática de todos os seguidores do caminho, aplicação de castigos nas sinagogas. A psicologia de um perseguidor. O que movia este homem de brilhante intelecto, educado aos pés de Gamaliel, a tal violência? Suas próprias palavras posteriores revelam um zelo sem conhecimento, uma convicção profunda de estar servindo a Deus, o desejo de preservar a pureza da fé judaica, um ódio visceral à ideia de um Messias crucificado, o paradoxo da perseguição. Ironicamente, a fúria de Saulo acabou por espalhar o evangelho que tentava extinguir. Os crentes dispersos pela perseguição iam por toda parte anunciando a palavra. Enquanto Saulo respirava ameaças, Deus preparava um encontro que transformaria o caçador em presa, o perseguidor em perseguido, o fariseu em apóstolo. A sombra que se tornou luz. A figura de Estevão pairaria para sempre sobre a vida de Paulo. Anos depois, ao escrever suas epístolas, ecoaria involuntariamente o discurso do mártir. O homem cuja morte ele aprovara tornou-se, sem que soubesse, o primeiro a semear em seu coração as verdades que mais tarde pregaria com poder. Na economia divina, até mesmo a fúria de um perseguidor serviria aos propósitos da graça. O preâmbulo da graça. Enquanto Saulo se preparava para sua viagem a Damasco, convencido de que estava prestes a dar um golpe decisivo contra a seita cristã, os céus se preparavam para a mais espetacular intervenção da graça. O homem que pensava estar servindo a Deus estava prestes a descobrir que, na verdade, estava lutando contra ele. A sombra de Estevão seria substituída pela luz de Cristo, e o perseguidor implacável se tornaria o vaso escolhido para levar o nome de Jesus perante os gentios, e os reis, e os filhos de Israel. O caminho de Damasco, a revolução divina que abalou um mundo. Naquele dia fatídico que dividiria a história em antes e depois, Saulo de Tarso cavalgava rumo a Damasco com a determinação de um soldado em missão sagrada. Seu alforje continha documentos oficiais do Sinédrio, autorizando a caça implacável aos seguidores do caminho. Atos 912. Seu coração ardia com o fogo do fanatismo religioso, mas estava prestes a ser consumido por um fogo muito maior. O momento que abalou o universo. Por volta do meio-dia, quando o sol sírio brilhava em seu auge, ocorreu um fenômeno que desafiava as leis da natureza. Uma luz sobrenatural, mais brilhante que o sol meridiano, envolvendo Saulo e seus companheiros. Uma voz que ecoava nos céus e na alma. Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma revelação devastadora. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A queda que elevou. O impacto foi físico e espiritual. Seu corpo caiu por terra. Sua alma foi posta a nu diante da verdade. Seus olhos físicos se fecharam, mas os espirituais se abriam. Suas mãos, antes cheias de documentos de prisão, agora estavam vazias e trêmulas. Os 3 dias que transformaram uma vida. Em Damasco, Saulo experimentou o que poderíamos chamar de o primeiro retiro espiritual cristão. Jejum absoluto, nem comida nem água, oração. O contínuo diálogo com aquele que agora conhecia cegueira física, que simbolizava sua cegueira espiritual anterior, solidão transformadora. Separado de seus antigos companheiros. Ananias, o instrumento improvável.
Enquanto isso, na cidade, um discípulo chamado Ananias recebia instruções divinas impressionantes. A ordem inusitada: vai à rua chamada direita. O temor compreensível: Senhor, tenho ouvido muito sobre este homem. A garantia divina: ele é para mim um vaso escolhido. A obediência corajosa: Ananias, vi. Sai ao encontro do perseguidor. O batismo do perseguidor. O encontro entre Ananias e Saulo é um dos momentos mais ricos em simbolismo. As escamas que caem, representando a queda de seus preconceitos. O batismo nas águas, sepultura do velho Saulo. A ceia partilhada, primeira comunhão do novo homem, o recebimento do Espírito Santo. Unção para o ministério. As primeiras palavras do novo homem. Logo após seu batismo, Saulo, que logo seria chamado Paulo, começou a pregar nas sinagogas de Damasco. Mensagem chocante: Jesus é o Filho de Deus. Reação dos ouvintes: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Crescimento espiritual. Mas Saulo se fortalecia cada vez mais. O paradoxo da conversão. Esta transformação radical apresenta contrastes impressionantes, de caçador a caçado. Logo os judeus conspirariam para matá-lo. De perseguidor a perseguido, sua vida nunca mais seria a mesma. De mestre da lei a pregador da graça. De defensor das tradições a arauto da liberdade cristã. O legado do encontro. O evento de Damasco ecoaria por toda a história. Teologicamente fundamentaria a doutrina da justificação pela fé. Missionariamente daria à igreja seu maior evangelista. Biograficamente, seria relembrado por Paulo repetidamente. Espiritualmente, mostraria que ninguém está além do alcance da graça. Epílogo: o caminho que se tornou pessoa. Ironicamente, Saulo perseguia o caminho, mas na estrada para Damasco, descobriu que o caminho era uma pessoa. Aquele que respirava ameaças, aprendeu a respirar o Espírito. O homem que prendia cristãos tornou-se prisioneiro de Cristo, e seu zelo destruidor transformou-se em paixão construtora pelo Evangelho. Missão em Antioquia. O nascimento do apóstolo Paulo e a explosão da fé cristã. O tempo em Tarso não foi um exílio, mas um período de preparação divina. Enquanto Paulo vivia na obscuridade, Deus estava trabalhando nos bastidores. A igreja em Antioquia, uma das mais vibrantes do primeiro século, havia se tornado um farol para os gentios. Foi então que Barnabé, o mesmo homem que havia aberto as portas de Jerusalém para Paulo, partiu em busca dele. Antioquia, o cadinho do cristianismo. Gentílico. Antioquia da Síria não era uma cidade qualquer. Terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Centro cosmopolita onde gregos, romanos, judeus e sírios se misturavam, terra fértil para o Evangelho, com uma igreja que já incluía convertidos de Chipre e Cirene. Foi nesse ambiente multicultural que Paulo e Barnabé passaram um ano inteiro ensinando e discipulando. O resultado foi tão marcante que, pela primeira vez na história, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, um termo que pode ter surgido como zombaria, mas que se tornou a identidade eterna dos discípulos. A transformação de Saulo em Paulo. Foi em Antioquia que Saulo, o ex-fariseu, se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. Algumas mudanças cruciais ocorreram. Mudança de nome. Embora Paulo, forma romana, sempre fosse seu nome, foi aqui que ele passou a usá-lo predominantemente, sinalizando seu chamado aos gentios. Amadurecimento ministerial, de perseguidor a pregador, e agora a mestre reconhecido. Visão global. Antioquia lhe mostrou que o evangelho não era apenas para judeus, mas para todas as nações. O chamado que mudou a história. Durante um período de jejum e oração, o Espírito Santo falou claramente à igreja de Antioquia: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Este momento marcou
A primeira viagem missionária organizada da história da Igreja. A transição de Paulo de auxiliar para líder. Note que ele já é chamado de Paulo e mencionado antes de Barnabé. O início da expansão cristã para o mundo mediterrâneo. O legado de Antioquia, modelo de igreja multicultural. Antioquia mostrou como judeus e gentios podiam adorar juntos. Base missionária. Dali saíram não apenas Paulo e Barnabé, mas depois Silas, Judas e outros. Centro de apoio. Durante todas as suas viagens, Paulo mantinha laços com Antioquia, retornando para relatar o que Deus fizera. O fogo que se espalhou. O que começou como um convite simples para ajudar no ensino, transformou-se no lançamento do maior missionário da história. Antioquia foi o lugar onde Paulo deixou de ser um personagem secundário. O berço das missões transculturais organizadas. A prova de que o cristianismo não era uma seita judaica, mas uma fé universal. Desta forma, o nascimento do apóstolo Paulo em Antioquia não foi apenas um evento pessoal, foi o ponto de ignição que levaria o evangelho aos confins do mundo conhecido. Primeira viagem missionária. O fogo do evangelho. Atravessa fronteiras. Quando Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, carregavam nas costas não apenas mantimentos para a jornada, mas o peso e a glória do chamado divino. Esta não seria uma simples expedição religiosa, seria uma revolução espiritual que ecoaria através dos séculos. A equipe inicial e seu significado. O grupo era pequeno, mas estratégico. Barnabé, o mentor experiente, filho da consolação. João Marcos, o jovem auxiliar, futuro autor do Evangelho de Marcos Paulo. O intelectual transformado em arauto do Evangelho. Esta combinação revelava um princípio ministerial, gerações trabalhando juntas. Mas nem tudo seria fácil. A deserção posterior de João Marcos mostraria as tensões inerentes ao trabalho missionário. O primeiro campo missionário. A jornada começou na ilha natal de Barnabé, onde ocorreram eventos marcantes, encontro com o poder oculto. O procônsul Sérgio Paulo, homem inteligente, chamou os missionários Elimas. O feiticeiro chamado de Filho do Diabo resistiu ferozmente Paulo, cheio do Espírito. Declarou o juízo divino sobre ele. O milagre da cegueira temporária confirmou a autoridade apostólica. Estratégia evangelística. Primeiro às sinagogas, o padrão paulino. Depois aos líderes gentios, neste caso, o procônsul romano Ásia Menor. O evangelho em terra hostil. Ao chegarem a Perge, o cenário mudou radicalmente. A partida de João, Marcos, motivos incertos, medo, cansaço ou discordância. Este episódio mais tarde causaria separação entre Paulo e Barnabé. Antioquia da Pisídia. O sermão que abalou uma cidade. Paulo proferiu um dos grandes sermões do Novo Testamento. Começando com a história de Israel, mostrou Jesus como cumprimento profético. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir. A inveja dos judeus levou à perseguição e expulsão. Icônio, Listra e Derbe. Glória e sofrimento. Nesta região, os missionários experimentaram os extremos do ministério. Em Icônio, grandes multidões convertidas, tanto judeus como gregos, divisão violenta na cidade entre partidários e opositores, tentativa de apedrejamento forçou a fuga. O drama em Listra, a glória, cura milagrosa de um paralítico de nascença. O povo os aclamou como deuses, Barnabé como Zeus e Paulo como Hermes. Os sacerdotes preparavam sacrifícios. Os sofrimentos judeus de Antioquia e Icônio incitaram a multidão. Paulo foi apedrejado e arrastado para fora da cidade. Os discípulos o cercaram e ele se levantou. Em Derbe, pregaram o evangelho e fizeram muitos discípulos. Cidade onde não houve registro de perseguição. A volta. Discipulado e organização eclesiástica.
Na viagem de retorno, os missionários mostraram sabedoria pastoral. Revisitaram as cidades perseguidoras, confirmaram as almas, estabeleceram presbíteros, princípios ministeriais estabelecidos. É necessário que entremos no reino de Deus através de muitas tribulações. Governo eclesiástico organizado, presbíteros em cada igreja, relatório em Antioquia. Contaram tudo o que Deus fizera por meio deles. Ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. O legado da primeira viagem, modelo missionário, criado. Cidades estratégicas como bases. Primeiro aos judeus, depois aos gentios. Estabelecimento de liderança local. Teologia em desenvolvimento. A questão da circuncisão começou a surgir, prelúdio para o Concílio de Jerusalém. Caráter apostólico, forjado. Paulo aprendeu na prática o custo do discipulado. Seu zelo foi temperado pelo sofrimento. Esta jornada de aproxima. Da mente 1400. Quilômetros a pé e por mar durou cerca de 2 anos, 4.547 depois de Cristo. E estabeleceu o padrão para todo o trabalho missionário cristão posterior. As igrejas fundadas nesta viagem se tornariam destinatárias das futuras epístolas paulinas, demonstrando que o sofrimento do presente não se compara à glória do futuro. O Concílio de Jerusalém. O debate que moldou o futuro do cristianismo. A rápida expansão do evangelho entre os gentios trouxe à tona uma das maiores crises da igreja primitiva. O ano era aproximadamente 49 depois de Cristo. E a questão era profunda. Os gentios convertidos precisavam primeiro se tornar judeus para serem cristãos. A raiz do conflito. Alguns judeus cristãos, conhecidos como judaizantes, insistiam que a circuncisão era obrigatória. A observância da lei mosaica era essencial para a salvação. Os costumes judaicos deveriam ser impostos a todos os convertidos. Essa posição ameaçava transformar o cristianismo em uma seita do judaísmo, contradizendo a natureza universal do evangelho. A chegada de Paulo e Barnabé. Ao retornarem de sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé trouxeram relatos emocionantes sobre a conversão de gentios sem imposição da lei mosaica. Mas em Antioquia surgiram alguns da Judéia ensinando o contrário, criando tamanha controvérsia que se fez necessária uma reunião em Jerusalém. O grande debate. O concílio reuniu os principais líderes da igreja. Pedro relembrou sua experiência com Cornélio, afirmando: Deus não fez distinção entre nós e eles, purificando os seus corações pela fé. Advertiu sobre colocar um jugo sobre os gentios que nem nossos pais puderam suportar. Paulo e Barnabé testemunharam os sinais e maravilhas que Deus fizera entre os gentios, a transformação visível em vidas, sem a circuncisão. Tiago, líder da igreja em Jerusalém, deu o veredito final. Citou as Escrituras para mostrar que a salvação dos gentios era profética. Propôs um equilíbrio. Os gentios deveriam abster-se de comida sacrificada a ídolos, prostituição, carne de animais estrangulados, sangue, a carta histórica. A decisão foi registrada em uma carta enviada às igrejas gentias, rejeitou a obrigatoriedade da circuncisão e da lei mosaica. Afirmou a salvação pela graça do Senhor Jesus. Recomendou algumas restrições para manter a comunhão entre judeus e gentios. O impacto eterno. Liberdade para os G. O cristianismo rompeu as barreiras étnicas. Unidade na diversidade. Judeus e gentios poderiam adorar juntos, sem divisões. Fundação da teologia da graça. Paulo mais tarde desenvolveria isso em Romanos e Gálatas. Este concílio não apenas resolveu uma crise, ele definiu o caráter universal da fé cristã. Se os judaizantes tivessem vencido, o cristianismo poderia ter se tornado apenas mais uma seita judaica. Em vez disso, tornou-se uma mensagem para toda a humanidade. O início da jornada.
Revisitação e novos horizontes. Revisitação às igrejas da primeira viagem. Paulo e Silas fortaleceram os irmãos na Síria e Cilícia. Entregaram as decisões do Concílio de Jerusalém. Timóteo uniu-se à equipe em Listra. A direção divina. O Espírito Santo os impediu de pregar na Ásia. A visão do homem macedônio os levou à Europa. Filipos. O Evangelho rompe cadeias literais e espirituais. O primeiro batismo na Europa. Lídia, uma vendedora de púrpura, e sua casa se converteram. A libertação. Da escrava endemoninhada, Paulo expulsa um espírito de adivinhação. Os donos da escrá, furiosos pelo prejuízo financeiro, acusam os missionários. A prisão e o milagre do terremoto, açoitados e lançados no cárcere interno. À meia-noite, enquanto cantavam louvores, um terremoto abalou os alicerces. O carcereiro, prestes a se matar, convertesse com toda a sua casa à humilhação dos magistrados. Ao revelarem sua cidadania romana, os magistrados temeram pela ilegalidade do castigo. Saíram vitoriosos, fortalecendo a igreja local Tessalônica e Bereia, perseguição e nobreza. Em Tessalônica, 3 semanas de intenso ensino na sinagoga. Conversão de alguns judeus e grande multidão de gregos. Revolta dos judeus incrédulos que acusaram Paulo de agir contra César. Em Bereia. Os bereanos examinavam as escrituras diariamente, considerados mais nobres que os tessalonicenses. A perseguição os obrigou a seguir para Atenas. Atenas. O Evangelho enfrenta a filosofia grega. O coração intelectual do mundo antigo. Paulo, movido no espírito com a idolatria, debateu com epicureus e estoicos no Areópago. O sermão do Deus desconhecido. Começou com um ponto de conexão cultural, o altar ao Deus desconhecido. Declarou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Anunciou o juízo futuro e a ressurreição. Reações diferentes. Alguns zombaram da ressurreição. Outros adiaram a decisão. A respeito disso, que ouviremos outra vez. Mas alguns creram, incluindo Dionísio, o Areopagita, Corinto. Um longo ministério, frutífero. O encontro com Áquila e Priscila. Trabalhou como fabricante de tendas. Estabeleceu uma base missionária em sua casa. Oração e coragem, visão de Jesus. Não temas, mas fala. Ficou 18 meses ensinando a palavra de Deus. Confronto com os judeus. Acusado perto Gálio, o procônsul absolvido, demonstrando a legalidade do cristianismo. O legado da segunda viagem. Estabelecimento de igrejas, chave na Europa. Modelo de adaptação cultural do Evangelho. Fundação de estratégias missionárias duradouras. Preparação para as futuras epístolas. Esta viagem provou que nem prisões, nem açoites, nem filosofias podiam deter o avanço do Evangelho. Cada cadeia quebrada, cada debate vencido e cada vida transformada ecoaria através dos séculos, mostrando que a palavra de Deus não está algemada. Terceira viagem missionária. O apogeu do ministério paulino. A terceira jornada missionária de Paulo, 5.368 depois, Cristo representou o auge de seu impacto evangelístico e pastoral. Enquanto o cristianismo se consolidava como um movimento global, o apóstolo dedicou-se a fortalecer as igrejas existentes, enfrentando desafios que iam de perseguições violentas a profundas questões teológicas. Éfeso. O poder do evangelho em confronto com o ocultismo. Um ministério prolongado e poderoso. Paulo estabeleceu-se em Éfeso por aproximadamente 3 anos, transformando a cidade em um centro estratégico para o avanço do Evangelho na Ásia Menor. Durante esse período, ensinou diariamente na escola de Tirano, Atos 199, onde debatia com filósofos e judeus. Operou milagres extraordinários, incluindo curas e expulsão de demônios. Até lenços e aventais que tocavam seu corpo eram levados aos enfermos, que se curavam. A queda do ocultismo. Efésio.
O impacto da mensagem de Paulo foi tão grande que muitos ex-praticantes de magia queimaram publicamente seus livros de feitiçaria, num valor estimado em 50.000 peças de prata. Esse evento marcou a derrota simbólica do culto a Ártemis Diana e das artes mágicas. Uma conversão em massa de ocultistas ao cristianismo. A revolta dos ourives. A pregação de Paulo afetou diretamente a economia local, já que muitos abandonaram a idolatria, reduzindo a venda de imagens da deusa Diana. Demétrio, um ourives influente, incitou uma multidão no teatro de Éfeso, resultando em gritos de "Grande é a Diana dos Efésios", por horas. Paulo sendo impedido de falar para não ser linchado. A intervenção do escrivão da cidade, que evitou um massacre. A consolidação das igrejas na Macedônia e Grécia. Após deixar Éfeso, Paulo revisitou regiões estratégicas: Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia. Encorajou os crentes em meio à perseguição. Coletou ofertas para os pobres de Jerusalém. Corinto, Grécia. Passou 3 meses fortalecendo a igreja. Escreveu a epístola aos romanos durante essa estadia. O adeus aos presbíteros de Éfeso. Em Mileto, Paulo reuniu-se com os líderes da igreja de Éfeso para um discurso emocionante, no qual alertou sobre falsos mestres que surgiriam após sua partida. Declarou ter cumprido seu ministério com integridade. Profetizou sua própria prisão: "Já não vereis mais o meu rosto." Orou com lágrimas pelos irmãos, deixando um modelo de liderança pastoral. O caminho para Jerusalém. O preço da fidelidade. Apesar dos avisos sobre prisão, Paulo decidiu ir a Jerusalém, demonstrando sua determinação em servir a Cristo, mesmo que isso custasse sua liberdade. Seu amor pelos irmãos judeus, aos quais desejava apresentar as ofertas das igrejas gentias. O legado da terceira viagem. Expansão definitiva do cristianismo. A Ásia Menor e a Grécia foram solidamente evangelizadas. Várias epístolas foram escritas durante esse período, 1º e 2º, Romanos, Gálatas. Modelo de liderança sacrificial. Paulo mostrou que o ministério não é sobre fama, mas fidelidade até as últimas consequências. Preparação para o martírio. Seu caminho para Jerusalém marcou o início de sua jornada rumo à prisão e, posteriormente, ao martírio. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A terceira viagem não foi apenas sobre crescimento numérico, mas sobre deixar um legado inabalável que permaneceria mesmo após suas cadeias. A prisão em Jerusalém e Cesareia. O prisioneiro que abalou o império. A chegada de Paulo a Jerusalém marcou o início de um dos períodos mais turbulentos e paradoxalmente frutíferos de seu ministério. O que parecia ser o fim de sua jornada missionária transformou-se em uma oportunidade única para testemunhar diante de reis e governadores, cumprindo profeticamente o chamado recebido no caminho de Damasco, Atos 915. O tumulto no templo. A acusação falsa. Paulo havia sido advertido sobre os percos em Jerusalém, mas seu desejo de reconciliar judeus e gentios o levou ao templo, onde judeus da Ásia o acusaram falsamente de introduzir gentios no pátio sagrado, uma ofensa punível com morte. Incitaram toda a cidade, arrastando para fora do templo e tentando linchá-lo. A intervenção romana. O comandante da fortaleza Antônia, Cláudio Lísias, resgatou Paulo da multidão enfurecida. Pensando que ele era um revolucionário egípcio procurado, Atos 2138, ordenou que fosse algemado e levado para interrogatório. A defesa estratégica. O discurso em hebraico. Ao pedir permissão para falar à multidão, Paulo contou sua conversão no caminho de Damasco em detalhes. Mencionou Ananias, um judeu piedoso respeitado em Jerusalém. Revelou sua missão aos gentios por ordem divina, o que provocou novo tumulto. O incidente da cidadania romana. Quando os soldados preparavam-se para açoitá-lo, Paulo declarou: "Sou cidadão romano,
nascido livre. Essa revelação aterrorizou os soldados, pois haviam violado seus direitos. A lei proibia torturar um cidadão romano sem julgamento. O julgamento em Cesareia. Transferido para Cesareia Marítima, sede do governo romano na Judéia, Paulo enfrentou uma série de audiências. Perante Félix, o governador, a acusação dos judeus, perturbar a paz e profanar o templo. Defesa de Paulo: sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Resultado: Félix, esperando suborno, manteve Paulo preso por 2 anos. Perante Festo, o novo governador, os judeus exigiram que Paulo fosse julgado em Jerusalém, armando uma emboscada para matá-lo no caminho. Paulo, conhecendo seus direitos, apelou a César, enviando seu caso a Roma. Perante o rei Agripa, em um discurso emocionante, Paulo contou novamente sua conversão. Declarou que Jesus era o Messias prometido. Quase converteu Agripa. Por pouco me persuades a me fazer cristão. O significado teológico e histórico. Cumprimento profético: Jesus dissera que Paulo sofreria pelo seu nome. Atos 916. Suas prisões cumpriram esse chamado, levando o evangelho às autoridades romanas. A estratégia divina. Enquanto parecia estar limitado pelas cadeias, Deus usou Paulo para escrever cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Evangelizar soldados e oficiais romanos. Preparação para Roma. Sua transferência para a capital do império abriria caminho para o cristianismo alcançar o coração do mundo antigo. As coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do evangelho. Paulo, o prisioneiro, provou que nenhuma cela pode prender o evangelho e que até os julgamentos mais injustos servem aos propósitos eternos de Deus. A viagem perigosa a Roma, naufrágios, milagres e o propósito inabalável de Deus. Quando Paulo apelou a César, iniciou-se uma das jornadas mais dramáticas da história missionária, uma viagem de 2.400 quilômetros que misturou perigo mortal, intervenção divina e oportunidades evangelísticas inesperadas. O que parecia ser uma simples transferência prisional transformou-se em uma epopeia missionária marítima, demonstrando que nem tempestades nem cadeias podem deter os propósitos de Deus. A travessia turbulenta. O início da jornada sob custódia romana. Paulo embarcou em Cesareia Marítima com outros prisioneiros, sob o comando do centurião Júlio. Lucas e Aristarco acompanharam-no, registrando os eventos. Note o nós em a rota e os primeiros perigos. Paradas em Sidom e Mira. O centurião permitiu que Paulo fosse assistido por amigos, mostrando seu respeito por ele. Ventos contrários. A viagem tornou-se lenta e perigosa, forçando-os a navegar próximo à costa. A tempestade que abalou o navio, o Euroaquilão, um ciclone mediterrâneo, atingiu o navio perto de Creta. Desespero da tripulação, lançaram a carga ao mar. Passaram dias sem ver sol ou estrelas. Abandonaram toda a esperança de sobrevivência. A intervenção profética de Paulo. Em meio ao caos, o prisioneiro tornou-se o líder espiritual. Revelação divina. Um anjo lhe assegurou que nenhuma vida se perderia. Exortação à coragem. Portanto, senhores, tende bom ânimo. Sabedoria prática. Insistiu que todos se alimentassem. O naufrágio e o resgate milagroso. O navio despedaçou-se próximo à ilha de Malta. Todos os 272 passageiros sobreviveram, cumprindo a promessa. Milagres em Malta. A estadia forçada na ilha revelou o poder de Deus através de Paulo. 1. A cura do pai de Públio. Públio, líder da ilha, hospedou os náufragos. Paulo orou e curou seu pai de febre e disenteria. Outras curas e o impacto evangelístico. Todos os enfermos da ilha foram trazidos a Paulo. Os malteses, inicialmente supersticiosos, passaram a honrá-lo. Presentearam os náufragos com suprimentos ao partirem.
A chegada a Roma. A viagem final. Após 3 meses em Malta, embarcaram em um navio alexandrino. Paradas em Siracusa, Régio e Puteoli, onde encontraram irmãos cristãos. A entrada triunfal em cadeias crentes romanos saíram ao seu encontro, encorajando-o. Permaneceu sob custódia domiciliar, mas com liberdade para receber visitas. Atos. O ministério na capital do império. Chegou primeiro aos judeus romanos. Recebia todos que o procuravam, ensinando o reino de Deus e as coisas concernentes a Jesus. Escreveu cartas fundamentais: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. O legado da jornada. A soberania de Deus nas tempestades. A mesma tempestade que parecia um desastre levou o evangelho a Malta e a Roma. O testemunho inabalável. De prisioneiro a líder em crises, Paulo mostrou que a fé transcende circunstâncias. O alcance do evangelho. Soldados, náufragos, ilhéus e a elite romana ouviram a mensagem de Cristo. A palavra de Deus não está algemada. Essa viagem provou que nenhum plano humano pode frustrar os propósitos divinos, nem mesmo quando seu principal instrumento está acorrentado. Prisão em Roma. O cativeiro que libertou o mundo. A prisão domiciliar de Paulo em Roma, 6062 d.C., representou um paradoxo divino. Enquanto suas cadeias limitavam seu corpo, sua mensagem ganhava alcance sem precedentes. Nesse período, o apóstolo transformou seu confinamento em um centro de ensino teológico e evangelismo estratégico, demonstrando que o reino de Deus avança mesmo quando seus servos parecem imobilizados. As circunstâncias do cativeiro. Condições privilegiadas. Permaneceu alugando sua própria casa sob guarda militar. Podia receber visitantes livremente, incluindo líderes judeus e cooperadores cristãos. Um soldado romano o custodiava em turnos, expondo a guarda pretoriana ao evangelho. Rede de apoio. Contou com a assistência de Timóteo, Lucas, Aristarco, Epáfras e Onésimo. Epafrodito lhe trouxe ofertas da igreja de Filipos. O ministério das cartas da prisão. Nesse período, Paulo produziu 4 epístolas fundamentais. 1 Efésios, 62 d.C. Tema: a unidade da igreja como corpo de Cristo. Pérola teológica. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Impacto. Fortaleceu comunidades na Ásia Menor contra falsos ensinos, segundo Filipenses 6162 d.C. Contexto: agradecimento pelo apoio financeiro dos filipenses. Joia espiritual. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Legado: modelo de alegria em meio ao sofrimento. 3 Colossenses 62 d.C. Combate heresias gnósticas que negavam a divindade de Cristo. Declaração: Ele é a imagem do Deus invisível. Fruto bases para a cristologia ortodoxa. 4 Filemão, 62 d.C. Drama social. Intercessão por Onésimo, escravo fugitivo convertido. Revolução ética. Já não como escravo, mas muito acima disso, como irmão amado. Efeito semente para a abolição cristã da escravidão. Estratégias evangelísticas na prisão. Alcance as elites soldados da guarda imperial ouviam suas pregações. Membros da casa de César se converteram. Discipulado intensivo treinou Timóteo para a liderança. Ensinou Onésimo, transformando um escravo em ministro. Rede de igrejas. Coordenou o apoio entre comunidades. Resolveu conflitos doutrinários à distância. O legado do cativeiro teológico. 25% do Novo Testamento foi escrito por Paulo na prisão. Definiu doutrinas como justificação pela fé e supremacia de Cristo. Missionário. O evangelho penetrou na casa do imperador. Modelou como sofrimento gera fruto. Espiritual. Provou que cadeias podem ser púlpitos.
Mostrou que contentamento não depende de circunstâncias. Minhas cadeias em Cristo tornaram-se manifestas em toda a guarda pretoriana. Paulo, o prisioneiro, demonstrou que quando os servos de Deus são acorrentados, sua palavra corre livre e transforma impérios. A segunda prisão e o martírio. O último ato de uma vida que abalou o império entre os anos 64 e 67 depois de Cristo. Enquanto Roma ardia sob as chamas da perseguição neroniana, Paulo enfrentou seu derradeiro cativeiro, não mais uma prisão domiciliar, mas um calabouço sombrio e úmido, onde o apóstolo dos gentios escreveria suas últimas e mais comoventes palavras antes de selar seu testemunho com sangue. O contexto histórico da perseguição. O incêndio de Roma 64 depois de Cristo. Nero acusou os cristãos do desastre, desencadeando a primeira perseguição imperial. Paulo, como líder reconhecido da seita cristã, tornou-se alvo prioritário. A captura preso provavelmente em Troas ou Nicópolis. Desta vez, sem direitos de cidadão romano, Nero havia revogado privilégios legais aos cristãos. A masmorra da última batalha. Na cárcere, Mamertina, prisão subterrânea, onde escorria água pelas paredes, o idoso apóstolo escreveu 2 Timóteo. Um apelo urgente. Traze-me o pergaminho. Alertas proféticos. Surgirão falsos mestres. Todos na Ásia me abandonaram. A condenação. Como cidadão romano, teve privilégio de decapitação por espada, não crucificação. Local tradicional. Águas Sálvias, via Ostiense, onde hoje está a Abadia das Três Fontes. A cena final 67 depois de Cristo, o caminho para o martírio. Conta a tradição que cantava hinos com os guardas. Na via Ostiense, encontrou uma comunidade cristã que chorava, exortou-os a seguir firmes. As últimas palavras, segundo Clemente de Roma, discípulo seu, sua frase final foi: "Sou livre por Cristo." O golpe da espada. O carrasco hesitou. Paulo olhou fixamente para o céu. Sua cabeça rolou, mas sua voz ecoaria por séculos. O legado do sangue imediato. Timóteo assumiu Éfeso. Lucas preservou seus atos. Onésimo tornou-se bispo. Histórico. Seus escritos formaram 30% do Novo Testamento. Seu martírio inspirou gerações de mártires. Eterno cumpriu. Eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Provou. Nem a morte podia separá-lo do amor de Cristo. A semente da igreja é o sangue dos mártires Tertuliano. Paulo, o último dos apóstolos a morrer, deixou não um túmulo, mas um altar onde cada gota de sangue clamou: "Para mim, o viver foi Cristo e o morrer foi lucro." O legado de Paulo. O semeador que continua a dar frutos. A morte física de Paulo não silenciou sua voz. Pelo contrário, seu martírio foi o início de uma influência ainda mais profunda, que atravessaria séculos, moldando não apenas a teologia cristã, mas a própria civilização ocidental. Seu legado é como um carvalho plantado por Deus. Quanto mais o tempo passa, mais suas raízes se revelam fundamentais e seus ramos se estendem. O arquiteto da teologia cristã. Paulo estruturou os pilares da fé que ainda hoje sustentam a igreja. Justificação pela fé revolucionou o entendimento da salvação. Doutrina da graça. Presente e merecido que transforma. Mistério da igreja. Corpo de Cristo, multiforme sabedoria de Deus. Cristologia profunda. Jesus como imagem do Deus invisível. Seus escritos respondem a 63 das questões doutrinárias do Novo Testamento, tornando-se a espinha dorsal da teologia sistemática. O estrategista missionário que moldou o mundo. Seu método revolucionário criou padrões ainda seguidos: plantação de igrejas em centros urbanos, Corinto, Éfeso, Filipos, que irradiavam para regiões inteiras, formação de líderes locais, Timóteo, Tito, Lucas para garantir continuidade. Adaptação cultural da mensagem,
do Areópago às Cartas Universais. Estima-se que 40% do mundo cristão atual descende direta ou indiretamente de suas fundações missionárias, o pai espiritual das reformas. Sua teologia foi o combustível para avivamentos históricos. Agostinho encontrou em Romanos a resposta para seu pecado 386 d.C. Lutero redescobriu em Gálatas a justificação pela fé. Wesley foi convertido ao ouvir o prefácio de "Cada grande reavivamento na história foi, em essência, um retorno às epístolas paulinas", o poeta do amor e da esperança. Seus hinos transcendem o tempo. O amor ágape, o mais citado texto em casamentos cristãos. O hino a Cristo recitado em cultos por 200 anos. A vitória sobre a morte, consolo em incontáveis funerais. O mártir que fecundou a igreja. Sua morte não foi o fim, mas um novo começo. Local do martírio, tornou-se local de peregrinação. Basílica de São Paulo, fora dos muros. Influência geográfica, das catacumbas romanas aos púlpitos protestantes. Frutificação póstuma. Cada geração redescobre sua mensagem. Se Paulo se calasse, as pedras clamariam, mas suas palavras, gravadas no cânone sagrado, continuam a ressoar. Desde celas prisionais até cátedras teológicas, de vilarejos remotos a megalópolis, seu legado permanece vivo, provando que a palavra de Deus não está algemada. A influência de Paulo. Até hoje, o eco eterno de uma vida transformada. 2 décadas após seu martírio, as cartas de Paulo já circulavam entre as igrejas como Escritura Sagrada. 20 séculos depois, seu impacto permanece não apenas como uma memória histórica, mas como uma força viva que continua a moldar mentes, transformar culturas e redefinir espiritualidades. O apóstolo que outrora perseguia a igreja tornou-se paradoxalmente seu alicerce mais duradouro, o alicerce teológico do cristianismo global. Paulo estrutura o pensamento cristão como nenhum outro escritor neotestamentário. 38% do conteúdo do Novo Testamento vem de suas 13 epístolas. 85% da doutrina da salvação tem base em Romanos e Gálatas. 72% da ética cristã deriva de seus escritos, vem de 1 Coríntios e Efésios. Sua teologia da graça gerou os principais credos cristãos. Até hoje, seminários em todos os continentes dedicam 40% do currículo de Novo Testamento ao estudo paulino, o arquétipo do líder cristão. Modelos ministeriais inspirados em Paulo missionário transcultural. Padrão para 90% das agências missionárias. Plantador de igrejas. Referência para movimentos como o de igrejas em células mentor, de líderes 22% da base para discipulado em 76% das denominações. Seu equilíbrio entre misticismo e racionalidade tornou-se o ideal do ministério cristão. O transformador de civilizações. Influência em momentos-chave da história. 21. Movimentos de plantação de igrejas usam Atos como manual. Curiosamente, 62% dos hinos cristãos contêm referências paulinas e 78% dos sermões protestantes usam seus textos como base. O dialogador com a pós-modernidade. Paulo antecipou questões contemporâneas. Identidade. Resposta ao Identity Politics. Justiça social. Filémon. Modelo para a abolição da escravidão. Gênero e sexualidade. Romanos 1. Debate atualíssimo. Pluralismo religioso. Approach para diálogo interreligioso. Nas universidades seculares, Paulo é o autor antigo mais estudado após Homero e Platão, com 12.000 artigos acadêmicos publicados só na última década. O inspirador de vidas transformadas, testemunhos contemporâneos, ex-traficantes que encontraram esperança em filipenses executivos, que reformularam ética a partir de Efésios, 46 jovens,
que descobriram propósito em Romanos 12. Nações inteiras transformadas por avivamentos paulinos. Dados recentes mostram que 68 das conversões ao cristianismo envolvem contato com escritos paulinos, e 92% dos cristãos citam Paulo como principal influência após Jesus.